Gente, eu queria começar falando de alguns conceitos iniciais da geometria que a gente usa o tempo todo. São conceitos tão comuns que é até difícil definir, tá? E quando a gente começa a falar de geometria, a gente fala de reta, ponto e plano. Esses três elementos não tem jeito de definir, não tem jeito de eu explicar. Eu posso dar características sobre isso, mas definir certinho o que é reta, ponto e plano, não tem jeito. O que é reta? Uai, reta é reta, uai. Não é assim que a gente fala? O que é ponto? Ponto é ponto. Lília, eu sei que numa reta tem infinitos pontos. Isso é uma característica. Mas qual que é a definição de reta? Não tem jeito. Ele é um conceito inicial. Ele é um conceito primitivo dentro da geometria. Então, os três conceitos primitivos, as três ideias assim, iniciais, que não tem jeito nem de falar o que é o quê? Reta, ponto e plano. O que é reta? Reta é reta, uai. O que é ponto? Ponto é o ponto, uai. O que é plano? Plano é o plano, uai. É o plano do quadro aqui, é um plano. Fechou? Então, reta, ponto e plano, a gente não consegue definir o que é. A gente consegue desenhar, a gente sabe o que é. Mas o que é eu queria falar o que é cabelo, mas cabelo tem jeito. É um trem que cresce da cabeça, um trem, enfim, tem jeito de você descrever e definir o que é, né? Agora, reta, o que é reta? Sem ser características da reta. Eu quero saber o que é a reta. Tem jeito de definir? Não tem. Então, o ponto, o que é ponto? Ponto é ponto, ué. O que é reta? Reta é reta, ué. E quando a gente fala a palavra reta, às vezes a gente não usa ela tão formalmente. Quando a gente fala reta, a gente está falando de uma coisa reta que é infinita por um lado e infinita por outro. Então, às vezes a gente tem que definir reta e tem que colocar aqui, ó, uma setinha para lá e uma setinha para cá. Por quê? A reta é infinita para os dois lados. Aí vem um negócio chamado segmento de reta e outra coisa chamada semi-reta. A semi-reta é uma que começa e não termina. Ela pode ser para lá, ela pode ser para cá. É a semi-reta, tá vendo? Ela tem um ponto onde ela começa, mas ela não termina. O segmento de reta tem um ponto onde começa e um ponto onde termina. O ponto A e o ponto B. Então, o segmento de reta é um pedaço finito da reta. Ele tem início, ele tem final. O segmento de reta é tipo a metade de uma reta. Ele tem um início, mas ele não tem final. Esse segmento de reta começa no A e vai para lá, infinito. Essa semi-reta começa no B e vem para cá, infinito. Ok? Então, reta é infinita para os dois lados. Segmento de reta tem um início, tem um final. A semi-reta tem um início e não tem final. Ok? E agora a gente define o que é ângulo. O ângulo, ele pode ser dois segmentos de retas cortados, onde define um plano, que aí você define um ângulo. Pode ser duas semi-retas com o mesmo ponto inicial. Aí aqui eu coloco o ponto A, essas retas, esses segmentos de reta, porque eu falei errado, ó. Confunde, né? Duas semi-retas. Elas têm onde elas começam, mas elas não têm onde elas terminam. E aí aqui ela define o que seria um ângulo também, tá vendo? Ou você pode simplesmente definir dois segmentos de reta com o mesmo ponto em comum. Então aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Então esse ângulo aqui, ele é definido por dois segmentos de reta. O segmento AB e o segmento AC. Aí eu queria comentar, para você ser chato na matemática, não é chato, é ser organizado. Toda vez que eu falar de reta, de ponto, normalmente eu uso uma letra maiúscula. Então, ponto A. Ponto A. Quando eu falo de reta,
Às vezes eu posso marcar 2 pontos aqui, posso falar assim, AB. Aí eu vou dar um nome para essa reta. Eu posso falar que a reta é S, R, essa aqui é a reta R. Então, na hora que a gente fala reta R, normalmente a gente coloca 2 pontos no final. Mas isso aí, gente, é formalidade, tá? Mas já ajuda você a identificar, por exemplo, um problema que você está falando de uma reta. Ou você pode falar que é uma reta AB. E aí a gente coloca as 2 setinhas em cima, para falar que ela é infinita para um lado e infinita para o outro. Aí eu tô falando de quê? De reta. Segmento de reta. Segmento de reta é AB, e aí assim a setinha, tá vendo? Semi-reta é AB, e aí você coloca a setinha só para um lado. E ângulo, normalmente a gente vai falar assim, 30 graus. E a gente vai usar essa unidade de medida, tá? Então, quando a gente está falando de ângulo, a gente fala 30 graus. Há uma outra maneira de falar ângulo. Por exemplo, eu vou falar esse ângulo aqui. Aí eu coloco BAC. BAC. E aí eu coloco um chapéuzinho no A. Porque eu estou falando do ângulo BAC. Então, o ângulo A, o lado A é o lado... O ponto A é o ladinho que está o ângulo. Fechou?